Olá a todos os ouvintes, esse é o primeiro episódio do Pod Health. Eu, você e a saúde única. E nada mais justo do que começarmos esse podcast falando um pouco sobre essa tal de saúde única, ou como muitos de vocês irão encontrar, One Health. De forma bem simples, saúde única é um conceito que afirma a indissociabilidade da saúde humana, animal e ambiental. Ou seja, mexendo em um desses três pilares, você vai trazer consequência para os outros dois. Imagine que vamos falar sobre a possível origem da SARS-CoV-2. Agora a gente vai falar sobre a Organização Mundial da Saúde, gente, que divulgou hoje um relatório que aponta as origens do coronavírus. Uma investigação que foi realizada na China indica que o vírus pode ter surgido na interação entre humanos e animais silvestres. A equipe da Organização Mundial da Saúde, que está na China, informou hoje que a chance do coronavírus ter saído de um laboratório de pesquisa é praticamente nula. Parece algo familiar? E é exatamente por isso que é tão importante discutirmos sobre esse tema. Afinal, querendo ou não, ele faz parte das nossas vidas. Contar a história da saúde única é algo muito complexo. Em um artigo publicado em 2014, é dito que a noção de saúde única não tem uma origem única no pensamento humano. É, ao contrário, uma condição básica da vida no mundo, repetidamente redescoberta e posteriormente explorada ao longo da história. Mas mesmo assim, vamos tentar contar alguns dos principais marcos para a saúde única, os momentos em que ela é redescoberta e os momentos em que ela é esquecida. Senta que lá vem a história. Vamos dar um salto para alguns anos atrás. Iremos em um tempo entre 460 e 377 a.C., visitar uma figura conhecida na história da medicina, um médico que postulou a existência de 4 fluidos ou humores no corpo: bile amarela, bile negra, fleuma e sangue. É um prazer apresentá-los a Hipócrates, conhecido como o pai da medicina. Hipócrates dizia que o desequilíbrio de um desses 4 humores era responsável por desenvolver a doença na pessoa, e que tal desequilíbrio poderia ocorrer com algumas mudanças no estilo de vida, alterações climáticas, exercícios, atividade sexual, entre outros. Não só isso, mas já percebia que fatores ambientais poderiam estar ligados à doença, tanto que Hipócrates escreveu um livro chamado Dos Ares, Águas e Lugares. Nesse livro, ele discutiu sobre fatores ambientais ligados à doença e, consequentemente, o seu impacto na saúde pública. Numa época aproximada, um pensador conhecido mundialmente começava a discutir sobre medicina comparativa, uma vez que começou a estudar as características comuns de diferentes espécies, principalmente de outros mamíferos com os seres humanos. Tal pensamento pode ser visto em várias de suas obras: História dos Animais, Parte dos Animais e Geração de Animais. Os estudos de Aristóteles influenciaram muitos outros que continuaram a estudar e comparar animais e humanos, principalmente na área de anatomia. A ideia de se estudar corpos de outros animais para auxiliar no desenvolvimento da medicina humana foi bem oportuna, pois passou-se a existir um tabu na dissecção de corpos humanos. Galeno, um médico de Roma, influenciado pelo exemplo de Aristóteles, passou a documentar diversas observações e experimentos realizados com animais, que posteriormente eram extrapolados para o ser humano. Para se ter ideia do impacto que esse tabu teve, foi somente por volta do século XVI que foi-se descoberta alguma das diferenças anatômicas entre animais e humanos descrita por Galeno, já que a prática de se realizar dissecção em corpos humanos foi reavivada por André Vesalius na Universidade de Pádua. Na verdade, se formos há muito mais tempo atrás, poderemos ver algumas evidências de uma visão comparativa entre humanos e animais no Papiro de Qumran, onde há trechos que estudam doenças de animais e doenças de seres humanos, datada de 1800 a.C. A influência da ideia do postulado de Hipócrates, junto com um exemplo dado por Aristóteles do que hoje podemos chamar de anatomia comparada, perpetuou-se no Ocidente até meados do século XVIII. Tal fato fez com que durante todo esse período pouco se dividisse a medicina humana da medicina veterinária. Ainda que a partir do século XVI tenha retornado a prática de dissecção de corpos humanos, muitos estudos de fisiologia progrediram com a vivissecção de animais,
visto que essa prática em humanos não era realizada. Até porque, naquela época, tomados pela concepção de René Descartes de que animais eram seres autômatos, ou seja, seres com movimentos automáticos e com suas ações mecanicamente determinadas, não se via problema em praticar a vivissecção nos animais. No meio do século XVIII, a Europa começa a sofrer com uma virose muito importante em seu plantel de bois, conhecida como peste bovina, uma doença aguda, letal e altamente contagiosa. Essa circunstância proporcionou um cenário propício para a criação de profissionais mais especializados na saúde animal. Dessa forma, em 1762, é criada a primeira faculdade de medicina veterinária, localizada em Lyon, na França, onde existe até os dias de hoje. A faculdade foi criada com o intuito de promover a qualificação de profissionais em saúde para auxiliar no desenvolvimento de medidas sanitárias que contivessem essa peste bovina. É de se pensar que a criação da primeira faculdade de medicina veterinária tivesse sido um marco de separação entre as duas medicinas. Porém, isso não ocorreu tão cedo, havendo muitos momentos de sobreposição entre as profissões. Afinal, quem eram os professores da faculdade, senão os médicos que já teriam se dedicado há tempos na anatomia comparada e na medicina comparativa? Há uma figura pouco conhecida na atualidade que surge nessa época e que demonstra qual seria a nova tendência da época nesse contexto: Vic Dazyr. Ele era um médico também influenciado pelas ideias propagadas desde Aristóteles. Porém, Dazyr, além de estudar anatomia comparada, dedicou-se a estudar a medicina comparativa. Dazyr foi responsável por utilizar nos rebanhos europeus as mesmas artimanhas usadas no controle da peste bubônica em humanos, como, por exemplo, a instauração de uma quarentena aos animais. Não só isso, mas passou a correlacionar os processos epidêmicos com as condições climáticas e geográficas. Há uma frase que sintetiza bem o momento de criação de uma nova medicina e a visão daqueles que participavam ativamente desse momento. A medicina é uma só, e seus princípios gerais, uma vez estabelecidos, são muito fáceis de aplicar a diferentes circunstâncias e espécies. Com essa idealização e com pouca clareza das divisões de mercado entre as duas profissões, muitos médicos que já se aventuravam no campo veterinário antes da criação da Faculdade de Lyon continuavam a tratar de animais, assim como muitos médicos veterinários também prestavam atendimentos a seres humanos. Eis aí um primeiro impasse que ocorreu entre médicos e veterinários. Iniciou-se uma série de intrigas entre esses profissionais, lutando por espaço no mercado, com tentativa de determinar o que era responsabilidade de um e o que era responsabilidade de outro. Por mais que houvesse essa situação, esse período trouxe grandes contribuições devido à participação colaborativa entre essas duas áreas. Muito de anatomia comparativa, patologia comparada e embriogênese de várias espécies tiveram seus estudos iniciados nessa época. No final do século XIX, sustentados pela teoria de Darwin proposta no livro A Origem das Espécies, que dizia que todos os seres descendiam de um ancestral comum, começou-se a traçar a história evolutiva das doenças, examinando suas manifestações em diferentes espécies animais. Muitas figuras conhecidas na história surgem nessa época. Rudolf Virchow, conhecido como o pai da patologia moderna, foi o médico e político alemão responsável por inúmeros avanços tanto na área de patologia como na área de saúde pública. Ao longo de sua carreira, sempre defendeu a importância de tornar público o conhecimento científico para a população, coisa que hoje chamamos de divulgação científica. Dentre muitas de suas contribuições para o desenvolvimento do conhecimento médico, quando o assunto é saúde única, é essencial mencionar sobre o termo zoonoses. Foi Virchow quem notou a ligação entre doenças humanas e de animais, alcunhando essa ligação como zoonoses. Esse termo não é só conhecido mundialmente, mas seu significado ainda mantém-se praticamente o mesmo. Segundo a OMS, zoonose é qualquer infecção ou doença transmitida naturalmente de animais vertebrados para humanos. Dessa forma, é possível entender o impacto de Virchow no mundo, pois a partir desse momento, muitos médicos e médicos veterinários começam a se voltar para esses tipos de doença. Em minha vida profissional, me deparei com diversas crendices, como o postulado dos humores da época de Hipócrates. Sim, ainda no século XIX, nos conformávamos com a ideia do equilíbrio dos humores e da geração espontânea de doenças. Fui eu, junto a Remar, postulamos que uma célula seria derivada de outra ou de uma pré-existente, e que, por consequência, uma célula anormal seria derivada de uma célula normal. Em tempo, comecei a perceber que havia alguma ligação entre doenças humanas e doenças de animais. Me dediquei também à área de parasitologia, estudando especialmente a Trichinella spiralis em suínos, e acabei por descrever seu ciclo de vida e suas consequências na saúde humana, fato que nomeei como zoonose.
Para mim, entre a medicina humana e a medicina veterinária, não há linhas divisórias. Nem deveria haver. O objeto é diferente, mas a experiência obtida constitui a base de toda a medicina. É verdade, porém, que me custou acreditar em algumas teorias que surgiam na época, como a importância da higienização das mãos para a realização de procedimentos cirúrgicos e a teoria microbiana das doenças, que posteriormente é comprovada por Koch, utilizando-se de seus 4 postulados. Trabalhei também na área da saúde pública, me importando bastante no aspecto social e humanitário, o que me deixou também conhecido como médico social. Defendia que as epidemias surgiam ou de causas naturais, sejam elas alterações climáticas, acidentes ambientais, ou de forma artificial por meio de defeitos produzidos pela organização social e política, o que me fez lutar por maiores igualdades e implantar diversas medidas sanitárias como redefinição do sistema de esgotamento sanitário, além de defender um melhor relacionamento dos médicos com as comunidades mais humildes. No mesmo período que Virchow começava suas descobertas na área da patologia, Pasteur, na época químico e cientista, passa a estudar sobre os micróbios, antes conhecido como animáculos. Eu era químico de profissão e estava estudando sobre cristais do ácido paratartárico. Descobri naquele tempo que cristais desse ácido podiam ser utilizados na nutrição de micro-organismos, enquanto outros desse mesmo ácido não podiam ser utilizados. Isso me fez perceber que propriedades biológicas das substâncias químicas não dependem apenas da natureza dos átomos que formam suas moléculas, mas também da disposição desses átomos no espaço. Com essa descoberta, passei a imaginar que o processo fermentativo dependia de substâncias vivas. Passei então a me dedicar no estudo da fermentação e percebi que, de fato, os micróbios eram os responsáveis por esse processo. Porém, de onde eles vinham? Muitos de meus colegas acreditavam na hipótese da geração espontânea, que refutei em um dos meus primeiros experimentos. Eu, por outro lado, acreditava que esses pequenos seres estavam presentes no ar. Em meu primeiro experimento, peguei diversos frascos e enchi com um caldo de carne e fervi. Depois, deixei os frascos abertos para que esfriassem. Em poucos dias, observei que todos os frascos tinham sido contaminados com micróbios, e os frascos que mantive fechado, após terem sido fervidos, estavam livres da contaminação. Desenvolvi outro experimento que me permitiu comprovar a presença desses seres em nosso ar. Recolhi amostras de ar em um tubo com algodão, que em seguida foi introduzido em um novo tubo com líquido fermentável. Este tubo foi colocado a uma estufa a 25 graus. Para termos uma prova que aquilo veio do ar, coloquei também outro tubo com esse mesmo líquido na estufa, só que sem ter tido contato com o algodão. A partir daí, demonstrei que aquilo que imaginei estava correto, que os micróbios estavam presentes no ar. Me dediquei por longos períodos no estudo desses micróbios, fazendo com que descobrisse que existiam diferentes micro-organismos e que a presença ou a ausência de oxigênio era um fator importante para a presença de diferentes micro-organismos. Na ausência de oxigênio, havia transformação de açúcar em álcool, enquanto a presença de oxigênio transformava o álcool em ácido acético. O árduo trabalho com esse tema me fez perceber que altas temperaturas eram capazes de eliminá-los, de forma que passei a recomendar a produtores de vinhos, cervejas e leites que mantivessem seus produtos a uma temperatura de 60 graus até que seus produtos fossem embalados. Processo hoje que vocês chamam de pasteurização. Pasteurização, Pasteur. Percebeu a semelhança? Não é por acaso. Esse processo foi nomeado em homenagem ao cientista. Partiu dele a descoberta de micro-organismos e como o aquecimento evitava doenças. Como puderam escutar, Pasteur foi um homem que revolucionou os pensamentos da época, derrubando toda a teoria da geração espontânea, de forma a ser um dos grandes responsáveis pelo crescimento dos estudos dos micróbios e um grande defensor de que muitas doenças eram causadas por micro-organismos e que conhecê-los nos permitia ter um modo de combatê-los. Incansável, passou a estudar uma doença que até hoje é considerada incurável e com taxa de mortalidade de 100%, a raiva. Percebi que aquela doença acometia nosso sistema nervoso e que a manifestação clínica ocorria se o micróbio chegasse ao encéfalo. Por esse motivo, quanto maior a quantidade de nervos fosse a região atingida, mais rápido era o surgimento da clínica da doença. Consegui então reproduzir o agente da raiva de forma a atenuá-lo. Assim, consegui criar uma vacina para essa enfermidade que mostrou-se eficaz em animais. Entretanto,
não tinha coragem de testá-las em humanos. Foi em 6 de julho de 1885 que me levaram a um menino chamado Joseph Meister, pois havia sido mordido diversas vezes por um cão raivoso. Naquele momento, decidi aplicar pela primeira vez a vacina antirrábica. Deu certo, Meister não adquiriu a raiva, o que fez com que, a partir daí, muitos me procurassem para realizar a aplicação da vacina em pessoas expostas, o que impediu que muitos morressem por tal enfermidade. Diante dos resultados encontrados por Pasteur, abriu-se portas para diversos outros estudos sobre micróbios, que fez com que os cientistas começassem a discutir sobre a possibilidade desses seres serem responsáveis por causarem doenças em animais e em humanos. Pasteur sempre defendeu essa ideia, mas foi Robert Koch quem conseguiu comprovar a ligação dos micróbios com doenças, criando assim seu postulado. Era ávido pelas ciências da natureza desde minha infância. Com 19 anos, me matriculei para estudar medicina na Universidade de Göttingen, onde conheci, dentre tantas figuras importantes, o histologista e anatomista Henle, que me apresentou sua teoria Contagion Animatum, e que propunha que doenças eram causadas por entidades vivas transmissíveis, os micróbios. Passei a estudar uma doença muito prevalente nos rebanhos da época, conhecida como antrax, e consegui correlacionar o agente, Bacillus anthracis, com a doença a partir de um experimento que consistia na inoculação de sangue de animal doente em um saudável, de forma que ocorreu o contágio do animal saudável. Pelo que sei, essa foi a primeira evidência direta da relação entre a presença tecidual de uma bactéria e a doença por ela desencadeada. A partir disso, desenvolvi e foram desenvolvidos muitos outros estudos que descobriram sobre outras bactérias e sua importância na fisiopatologia de doenças. Também correlacionei vários estados da doença bacteriana, como septicemia, gangrena, abscesso, e tinha em mente de que as bactérias existiam como espécies distintas e que cada uma produzia uma única síndrome clínica. Assim, para mim, somente estudando um patógeno específico é que se poderia entender uma doença específica. Koch então voltou-se para uma doença que sempre foi um dos flagelos da humanidade, a tuberculose. Muitos estudos já demonstravam que essa doença era infecto-contagiosa, porém ainda não haviam conseguido demonstrar a presença do agente responsável. Foi então que Koch, durante 8 meses, realizou diversos experimentos a fim de demonstrá-lo. Em 24 de março de 1882, Koch finalmente declara ter conseguido tal feito. Em função das minhas inúmeras observações, considero provado que, em todos os casos de tuberculose, em pessoas e animais, é encontrado o que chamei de bacilo da tuberculose, um micro-organismo que, através de suas características peculiares, diferencia-se de todas as outras bactérias conhecidas. No artigo que escreveu sobre o bacilo da tuberculose, também publicou seus postulados em que dizia como a etiologia de uma dada infecção poderia ser determinada. 1. O patógeno deve ser isolado de animais doentes e nunca de animais saudáveis. 2. O patógeno deve ser recuperado do corpo do animal doente em cultura pura. 3. O patógeno isolado em cultura pura deve reproduzir a doença ao ser inoculado em um animal susceptível. 4. O mesmo patógeno inoculado em um animal susceptível deve ser isolado a partir das lesões em cultura pura. Em 1890, Koch anuncia ter encontrado um inóculo chamado de tuberculina, capaz de proteger e curar a tuberculose a partir de uma terapia vacinal. Porém, suas tentativas foram fracassadas. Mais tarde, a tuberculina passou a ser utilizada como prova diagnóstica, sendo utilizada até hoje. Outro erro de Koch foi ter declarado que a tuberculose bovina não era perigosa para humanos. Tempos depois, reconsiderou e determinou que ambas doenças tinham o mesmo agente. Entretanto, insistiu na ideia de que o agente não trazia grandes riscos à população, fazendo com que muitos médicos e a vigilância sanitária negligenciassem o leite de vacas com tuberculose. Em pouco tempo, as consequências desse erro surgiram e muitas pessoas adoeceram. Theobald Smith, médico patologista, demonstrou que, de fato, os bacilos eram diferentes e estabeleceu a relação do leite contaminado com um bacilo de origem bovina e a doença em humano. Foi então que Smith, junto com Daniel Salmon, patologista veterinário, passaram a advogar pelo estudo e controle de zoonoses. Percebam então que o século XIX foi cheio de descobertas científicas que determinou o começo do estudo da relação entre o ambiente e a saúde humana, bem como a relação de doenças animais com doenças em humanos, nomeada por Virchow como zoonose. Poucos anos depois, outro nome começa a ganhar destaque na medicina e na medicina veterinária, William Osler, considerado o pai da medicina moderna. Em 1874, com 25 anos, após estudar com Virchow e outros grandes nomes da ciência,
comecei a dar aulas de medicina comparativa na Universidade McGill, no Canadá, onde me formei. Lecionei não só para alunos de medicina, para os de medicina veterinária na Faculdade de Medicina Veterinária de Montreal. Para esses alunos, além das aulas, eu programava aulas informais todas as manhãs para ensiná-los mais sobre anatomia e patologia, me aprofundando tanto nesses temas que mais tarde passei a ser conhecido como o pai da patologia moderna. Durante esse período como professor, também me dediquei à pesquisa, escrevendo artigos sobre doenças humanas, de animais e doenças zoonóticas, como a pneumonia humana e a pneumonia canina, a filária em brônquios de cães, parasitose em equinos, cólera em suínos, entre outras. Fora do meio acadêmico, fiz minha contribuição ao Ministério da Agricultura em 1882, ajudando na investigação de uma epidemia em gados, a convite de Macran. Minha dedicação à medicina veterinária foi além do imaginado. Em 1879, me tornei presidente da Associação Médica Veterinária. Sempre consegui ver a intersecção das duas medicinas e publiquei em revistas médicas editoriais contendo a minha opinião sobre isso. Em um deles, escrevi sobre como a medicina veterinária nesse país se desenvolveu rapidamente e que as pessoas estão começando a reconhecer seu poder e utilidade. Em 1884, saí de Montreal para ser professor de clínica médica na Universidade da Pensilvânia. E poucos anos depois fui convidado a lecionar e trabalhar como médico no recém-aberto Hospital Johns Hopkins. Lá desenvolvi um método natural de ensinar os estudantes, através da ideia de que o conhecimento vinha através da prática, e que ele começa com o paciente, continua com o paciente e termina com o paciente. Ou seja, a aprendizagem ocorre mais à beira-leito e menos nas salas de aula e livros, embora essas ferramentas sejam muito importantes. Durante a minha carreira, procurei levar o conhecimento de um local para o outro, através da tradução de artigos em outras línguas para o inglês, mantendo uma comunicação entre a ciência produzida na Europa e na América do Norte. Também escrevi sobre minhas ideias em princípios em um livro chamado Princípios e Práticas da Medicina. Com esse conhecimento em mãos, surge um novo campo que começa a ser desbravado pelos médicos veterinários, a saúde pública. Entretanto, os esforços para entender e combater doenças zoonóticas acabaram por estreitar as relações de colaboração entre as profissões, uma vez que iniciou-se uma nova disputa de interesse por essas duas classes. Começou-se a questionar quem deveria ser responsável pelo estudo das zoonoses ou quais eram os limites de cada uma das profissões. Esses desgastes definiram como seria a relação entre as duas profissões pelas próximas décadas. No momento em que era necessário o trabalho colaborativo para se entender as zoonoses, ocorre a separação total das duas áreas, em que a medicina humana caminhou para um lado, enquanto a medicina veterinária caminhou para o outro. Somente nos anos 60, com os estudos do americano Calvin Schwab, essa interação ascendeu novamente. Schwab foi professor e pesquisador na Escola de Medicina Veterinária da Universidade da Califórnia, em Davis, e é considerado o pai da epidemiologia moderna. No início dos anos 60, me dediquei ao estudo do Echinococcus granulosus, um parasita que acomete cães, ovelhas e outros animais, e que pode fazer também dos humanos seu hospedeiro. A doença apresenta duas formas: a presença do parasita adulto no intestino dos cães, que são os hospedeiros definitivos, e o cisto hidático, que é encontrado nas diferentes espécies de hospedeiro intermediário, sendo considerado uma importante doença para a saúde pública. Descrevi a morfologia, o ciclo de vida e a epidemiologia do parasita, bem como seus efeitos nos homens e nos animais. E para isso, tive muito contato com humanos infectados pelo parasita, o que confirmou minha ideia de que a convivência dos homens e dos animais faz necessária a atuação conjunta de multiprofissionais para melhor controle e prevenção das doenças, afinal, nenhuma espécie vive isolada. Devido à minha experiência no assunto, virei consultor na Organização Mundial da Saúde no Programa de Controle e Pesquisa da Hidatiose e, posteriormente, dirigi o Programa de Doenças Parasitárias da ONU. Em 1966, fundei o Departamento de Epidemiologia e Medicina Preventiva na Universidade de Davis, o primeiro do mundo em uma faculdade de veterinária. Se tornou um local de referência para o estudo dessa área. Durante minha carreira, publiquei um livro chamado Medicina Veterinária e Saúde Humana, onde afirmo que a medicina veterinária está diretamente relacionada ao bem-estar humano, oficializando o termo One Medicine, ou uma medicina. A transição do conceito de One Medicine para One Health aconteceu somente após quase 5 décadas da publicação do termo por Calvin Schwab, em um simpósio chamado One World, One Health, ou Um Mundo, Uma Saúde. Esse evento foi realizado devido a surtos de doenças como ebola e influenza aviária, que eram uma preocupação global. O objetivo do evento era ter uma visão mais ampla dessas doenças, conhecendo suas origens, a forma com que se espalham, os animais e as pessoas acometidas.
e, acima de tudo, descobrir como trabalhar com uma variedade de profissionais para abordagens futuras que permitam combater as doenças que ameaçam todos os tipos de vida. E foi nesse simpósio, organizado pela Wildlife Conservation Society em 2004, que o termo One Health apareceu pela primeira vez, substituindo o antigo One Medicine. A mudança foi devido ao acréscimo do terceiro componente, a saúde ambiental, que abrange todo o ecossistema, incluindo os animais selvagens. Durante esse simpósio foram criados os princípios de Manhattan, que reforçaram a interação entre humanos, animais e meio ambiente, trazendo 12 recomendações para prevenir e controlar novas epidemias e epizootias através de uma abordagem interdisciplinar. Nos anos seguintes, o termo foi reconhecido e adotado por instituições como a Organização Mundial da Saúde, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e Organização Mundial da Saúde Animal. Essas organizações passaram a reforçar as recomendações para manter uma saúde única, e esse tópico foi cada vez mais valorizado, aparecendo como foco em diversas reuniões internacionais, buscando de maneira objetiva o controle de doenças emergentes e reemergentes e negligenciadas, propostas da ocupação dos ecossistemas, redução das mudanças climáticas e também influenciar o presente e o futuro da população e disponibilidade de alimentos seguros para a humanidade. A partir de 2010, a saúde única passou a ser um assunto recorrente e a repercussão desse tema na atualidade será abordada no próximo episódio. Se você quer saber mais sobre a saúde única, não perca os próximos episódios. Eles estarão disponíveis em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Além disso, você pode encontrar mais informações sobre o tema de cada episódio no Instagram @pod.health e no site www.podhealth.com.br. Esse episódio usou áudios da CNN Brasil, Jornal Gazeta e Jornal da Band. Também contou com a participação de Carolina Rosa, Juliano Pereira e Teng Fuxin. Esse podcast é um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Inspeção e Segurança Alimentar da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, campus de Botucatu. Tem a coordenação do professor Juliano Pereira e conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp. Até o próximo episódio.